Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem, quem fala com vocês aqui é Flávia, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Direito, leciono algumas disciplinas, como Direito das Famílias e Diversidade Sexual, mas também trabalho com extensão e estágio, em especial no atendimento a mulheres vítimas de violência e também nesse mesmo campo, na área da pesquisa, né? Nós estamos aqui no Coletivo Bancada do Livro, esse canal incrível, extremamente preocupado com educação, com formação, algo tão difícil ultimamente nas mídias, né? Que a gente se preocupe com informação real, com informação de verdade. Bom, nós vamos conversar com vocês hoje sobre o crime de importunação sexual e vamos entender do que se trata esse crime e o que a gente deve, qual é o procedimento, tá bom? Primeira coisa que eu queria que a gente começasse a entender, e isso é muito importante, é que a gente tem essa digamos, esse recorte no direito brasileiro, que é esse entendimento de crimes sexuais, né? Que são crimes cujo o ato agressivo, cujo ato violento, e a gente vai falar já já sobre essa concepção de violência, se faz contra a liberdade sexual das pessoas, né? Nós vamos compreender também que esse é um crime do qual as mulheres são, em sua imensa maioria, quase totalidade, as vítimas. E para falar disso, antes eu queria fazer uma observação extremamente importante. Gente, a gente não teve sempre esse tipo de configuração, né? O direito penal brasileiro já entendeu, já interpretou, né, que os crimes que atingiam essa liberdade sexual eram chamados crimes contra a honra, né? E os bons costumes, contra a moral e os bons costumes. E aqui é muito interessante a gente fazer uma observação, porque nesse sentido, então, havia primeiro um julgamento da mulher, porque você tinha muita configuração de falar mulher honesta. Você tinha um crime, por exemplo, que era o chamado crime de sedução. Eu sei que, para quem ouve hoje, acha isso um tanto quanto estranho, né? Hoje é quase currículo. Bom, mas ele era um crime que era seduzir mulher honesta. Então, a mulher precisava ser honesta. Então, vocês notem que o direito penal brasileiro, acompanhando que o ordenamento penal, o ordenamento jurídico geral brasileiro entendia, e a sociedade brasileira também acompanhava a sociedade mundial, não via nesse ponto exatamente a proteção da mulher ou da sua liberdade. Quando se dizia que se protegia a mulher honesta, a gente nota muito claramente, quando você lê os autores, né, que escreveram naquela época, ou decisões, que a ideia ali, na verdade, era a proteção da honra do pai ou da honra do marido. Então, porque essa mulher honesta, ela tinha um valor social não para ela. A honestidade não era um valor para a mulher. A honestidade era um valor para o pai, quando essa mulher era solteira, porque, né, ele poderia casá-la bem, por exemplo, e para o marido era um valor, porque isso relacionava-se à sua prole, né, seus filhos serem legítimos ou não, e como a sociedade o via, né, que aquele homem, né, cuja mulher não fosse honesta, ele tinha a sua moral atingida. Então é muito interessante a gente perceber que o Código Penal anterior, a legislação penal anterior, perdão, não o Código Penal, ela não protegia a mulher diretamente, né? Ao falar desses crimes contra a moral e os bons costumes, era a moral do marido, era a moral do pai, né? E isso vigorou durante muito tempo. É óbvio que isso vai fazer e fez com que houvesse uma legitimação do que a gente já tinha como uma conduta social corrente, que era o fato de que as mulheres estavam à disposição dos homens, os seus corpos eram disponíveis
para serem utilizados como os homens quisessem. E isso não se configuraria, se não ofendesse um outro homem, não se configuraria num crime. Então é interessante porque vocês vão verificar que nessas épocas, as chamadas mulher de vida fácil, e olha que esse é um termo horroroso para ser dito, que nada não é fácil, né? Mas as prostitutas, elas não eram vítimas desses tipos de crimes, porque elas, em tese, não tinham moral e nem bons costumes. Por quê? Porque, como eu falei agora, a moral era um olhar masculino, era do homem, nunca foi da mulher. Então, não eram todas as mulheres que tinham proteção do Código Penal contra crimes, né? Isso é muito importante. É interessante que mesmo em crimes como violência, como é o caso do estupro que nós já falamos aqui, quando você lê as decisões, você lê decisões dizendo, mas tem que ter tido um braço quebrado, uma perna quebrada, quer dizer, muito nesse sentido de objetificar a mulher, quer dizer, a palavra dela não tem valor, né? E aí o fato dela ter alguma avaria não é bem por ela, mas é porque ela deixar de ser útil ao homem a que ela serve, seja esse homem pai, ou seja esse homem marido, né? Com a evolução da sociedade, essa evolução, gente, a gente precisa entender que ela não foi natural, ela foi conquistada. As mulheres conquistaram muito duramente esses seus direitos, conquistaram reivindicando, conquistaram denunciando, conquistaram protestando. É óbvio que essas mulheres contaram com o apoio, né, da maioria dos homens, que também passou a perceber e entender que isso não era a maneira de se lidar com as mulheres, mas evidentemente foi um movimento das mulheres, né, que fez com que as coisas fossem se alterando no tempo, e até a ponto da gente chegar hoje e a gente ver que realmente, quando você fala em crimes sexuais, o que você tem protegido ali é verdadeiramente a segurança das mulheres, a liberdade sexual das mulheres. É claro que você vai falar, Flávia, mas não é só das mulheres, é de qualquer pessoa. Um homem também pode ser vítima. Não, veja, eu sei disso. O direito penal, aqui nos crimes sexuais, ele não vai falar que são só as mulheres vítimas, mas quando você vai pegar os dados, nós vamos falar de dados daqui um pouquinho, você nota que, se não a totalidade, a absurda maioria das vítimas dos crimes sexuais são mulheres, né? Então, isso é um fato, é um dado, e a gente não pode dispensar dados, porque a gente aqui acredita nos dados, né? Que esse tipo de crime é um crime cuja a característica da vítima é ser mulher, né? E aqui eu preciso fazer uma outra observação, que é muito relevante para vocês, que essa ideia de se é mulher cis, mulher trans, aqui não tem valor nenhum para nós. É mulher, tá? Seja uma mulher cis, seja uma mulher trans, ela se configura, ela tem os mesmos direitos e ela pode ser vítima dos mesmos crimes sexuais, tá? Então, vamos deixar isso muito claro aqui também, né? Um outro ponto que eu quero deixar muito claro é porque às vezes a gente pode confundir quando a gente fala dos crimes com vocês, porque às vezes a gente vai falar que esse crime aqui tem violência. Dá a sensação de que nos outros crimes não é violência. Eu vou fazer uma diferença aqui para a gente entender isso com muita clareza. Nós vamos ter um sentido geral de violência nesse aspecto dos crimes sexuais. Então, nós vamos poder dizer que toda vez que você tiver uma conduta sexualizada, né, com intenção sexualizada, quer dizer, que o desejo sexual de alguma maneira esteja referenciado, e que a pessoa a quem se dirige, o que foi objeto desse desejo, né, ou foi utilizada para satisfazer esse desejo, ela não consentiu. E além de não consentir, ela se constrangeu, você está diante de uma violência sexual. Então, esse é o sentido geral, nós vamos guardar essa ideia conosco, nós vamos guardar um sentido geral, que é o sentido de dizer, olha, nós teremos uma violência sexual sempre que, para aquele ato com um sentido sexualizado, não houve o consentimento e há o constrangimento, né? E isso, então, é essa violência geral. Depois a gente vai ver que em alguns crimes, nós vamos falar também aqui,
se fala do termo violência, e a violência que ganha um sentido específico, que é uma violência, sim, ou física ou psicológica, expressa. Seja, além dessa violência geral, você tem mais um grau de violência, seja a violência física sobre o corpo dessa mulher, seja psicológica, sobre, como uma forma de chantagem, coação e tudo mais, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Pois bem, então, dito isso, nós vamos começar a trabalhar com vocês esse crime específico, chama crime de importunação sexual. Esse crime, minha gente, vai surgir na lei brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 2018, né, com a lei 13.718. Até essa data, ele não era crime, ele podia ser o que se chamava antigamente de contravenção penal, que era uma ação menos gravosa, vista como menos agressiva. Então, em 2018, que a legislação brasileira inclui, né, a Lei 13.718, inclui no Código Penal a descrição do que vai ser, então, o crime de importunação sexual, né? É evidente que vocês vão ver neste crime, como em todos os crimes sexuais, como eu já acentuei, inexistência do consentimento da vítima e o seu constrangimento. E a gente já acentuou isso várias vezes, mas sempre bom falar de novo. Essa é a perspectiva da vítima, né? Eu vou já falar quando for assim, mas eu vou saber se ela consentiu ou não. Faça-me o favor. Se há qualquer margem para você não ter certeza disso, pergunte, né? Essa questão aqui. As mulheres não estão à disposição dos homens em nenhum ambiente, né? Pois bem, a gente precisa entender, gente, que quanto menos nós tolerarmos a violência contra as mulheres, nesse sentido geral, né, da disponibilização delas pelos homens, mais a gente se aproxima de igualdade, mais a gente se aproxima de liberdade, e a gente se encaminha cada vez mais para uma sociedade civilizada e justa. Então, a gente tem que tolerar cada vez menos, né? A gente tem que se tornar uma sociedade intolerante à violência contra a mulher. E a violência aqui, nesse sentido geral, quando o corpo da mulher, a imagem da mulher, a figura da mulher é utilizada sem o seu consentimento para satisfazer algum desejo, com algum sentido sexualizado desse homem. Bom, e óbvio, por evidente que isso, quando você não autoriza, te constrange. O constrangimento é uma consequência evidente, automática de não consentir. Vamos ler o que o Código Penal fala para a gente entender bem direitinho esse crime. Então, aonde que está escrito, Flávia, que importunação sexual é crime? No artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, desde 2018, pela Lei 13.718. E é assim descrito: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Então, vamos lá. Então, veja que a lei sempre fala praticar contra. Por que ela fala praticar contra alguém? É porque não há consenso, não há consentimento. Então, é contra alguém, não é com alguém, né? E a lei reforça, diz, ela é sem a sua anuência, quer dizer, sem a sua concordância. Libidinoso, libido é desejo. Então, algum ato que tenha a ver com o meu desejo, né? Que seja para satisfazer o desejo da própria pessoa que está praticando o ato ou um desejo de terceiro. Essa pessoa que fez isso estará cometendo o crime, tá? E vocês viram que a pena começa com reclusão, ou seja, ela vai iniciar o cumprimento da pena presa, né? E de 1 a 5 anos. Então, veja, não é uma pena tão pequena assim. E é de 1 a 5 anos, gente, se esse crime não se configurar como um crime mais grave que esse, né? Então, não é uma pena também tão pequena assim. Veja que, sendo essa pessoa, por exemplo, em alguns casos, nós vamos falar de uns casos aqui com vocês já, a gente vai falar disso, um servidor público, ele pode até ser demitido, né? Isso é importante a gente dizer. O correto é que ele sempre fosse demitido.
O correto é que no direito brasileiro, lá no direito administrativo, numa lei de direito administrativo, nos regimentos dos servidores públicos, sejam estaduais, sejam federais, sejam municipais, houvesse uma regra que dissesse que ele, condenado por crimes sexuais, era automaticamente demitido, né? Evidentemente, por quê? Porque as mulheres daquele local onde ele trabalha perderam a sua segurança. Então, isso tinha que ser claro, ainda não o é, tá bom? Agora eu queria fazer com vocês uma diferença para ficar bem claro também. Porque nós já falamos aqui no canal de outros dois tipos de crimes. A gente já falou do estupro e a gente já falou do assédio. Então nós vamos diferenciar para ficar bem claro para a gente porque é importante. Flávia, por que é importante saber diferenciar os crimes? Porque essa informação é fundamental quando você vai fazer um boletim de ocorrência, quando você vai dar seu depoimento, e fundamental no seu convívio social, para você saber o que está acontecendo com você. Confundir os tipos de crime vai fazer com que você não saiba se foi ou não vítima deles, tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar. No crime de estupro, você tem também a prática de ato libidinoso. Só que lá no crime de estupro, a lei fala que tem que ter violência ou grave ameaça. E aqui, lembra quando eu falei que tinha aquele sentido geral de violência, que é o não consentimento e o constrangimento? Aqui é um sentido específico de violência, que pode se dar, seja física ou seja no campo psicológico. Então, a violência física é segurar, é apertar, é bater, é socar, é ameaçar com uma arma. A violência psicológica é chantagem. Se você não fizer isso, eu faço aquilo. Eu posso entender como uma grave ameaça, ou portanto uma chantagem, até dizer que vou tirar minha própria vida. Isso não deixa de ser também grave ameaça. Então, percebam vocês que aqui no crime de estupro que nós já falamos, tem essa violência específica ou a grave ameaça como um componente extra, o que não existe no crime de importunação sexual. Ele é também, todos são sem consentimento. Todos causam constrangimento às mulheres. A questão é que no estupro, além de ser sem consentimento, além de causar constrangimento, também tem um elemento dessa violência específica, moral, psicológica. E aqui, no campo da importunação sexual, não. Você tem essa violência geral, que é o não consentimento e o constrangimento, mas você não tem o componente dessa violência específica, tá bom? E é realmente uma pena bem menor do que a pena do estupro. O outro crime que a gente tem, que nós já conversamos com vocês aqui no canal, é o crime de assédio sexual. O que vai diferenciar? É também conduta sexualizada, sem consentimento e sem anuência? É também. Qual a diferença, ou digamos assim, o fator específico de a pessoa, em regra o homem, que pratica esse ato, sem anuência e sem consentimento, e sem constrangimento da mulher, tem com ela uma relação de hierarquia. Então, ele é seu chefe no trabalho, ele é seu professor, é o líder religioso. Então, perceberam a diferença aqui? Então, nestes exemplos de crimes de assédio, você tem também uma conduta sexualizada, a prática de um ato libidinoso, sem consentimento e com constrangimento para a mulher, portanto, com a violência geral dos crimes sexuais. Mas há um elemento específico, que é o tipo de relação que existe entre a vítima e o algoz, que é uma relação de subordinação. Tanto pode ser de trabalho, tanto pode ser de ensino, como pode ser religiosa. Agora, é também uma pena maior, né? O assédio também tem uma pena maior do que a importunação sexual. Vocês entenderam que você vai por quase gradação, né? Então, o mais grave, com pena maior, é o estupro, pelo componente da violência específica. Depois tem o segundo, que é o assédio, que também é um crime muito sério, porque ele degenera, ele destrói, ele esgarça relações, como a trabalhista, como a relação de ensino, e traz, evidentemente, para essas mulheres, muitas vezes, a perda do emprego, o abandono do ensino. Quando você não tem nenhum desses componentes específicos, né, nem essa violência específica, nem a relação de subordinação entre o algoz e a vítima, você pode dizer, então, que você tem a importunação sexual. Então, nós vamos classificar a importunação sexual, que não é nem caso de estupro, nem é caso de assédio. É
existe uma prática de uma conduta libidinosa, quer dizer, de uma conduta com intenção de satisfazer um desejo, né, sexualizado, mas não houve a autorização desta mulher. E por não haver a sua autorização, evidentemente, há o seu constrangimento. Entenderam? Como eu disse para vocês, é óbvio que não tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas do crime de importunação sexual, tá? A questão é que os dados, a gente tem um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que em 2022 nós tínhamos 52 denúncias diárias de mulheres de importunação sexual. Entenderam? Por que a gente fala que é um crime que atinge mulheres? Em 2022, tá? Que é o dado que a gente tem aqui. É um dado diário, eram 52 denúncias diárias de mulheres vítimas de importunação sexual. E percebam vocês que quando a gente fala que esse dado da segurança pública, ele é um dado que está aquém da realidade. Primeiro porque eles nem sempre conseguem mapear todas que denunciaram, nem todas as denúncias são dadas sequência, porque a gente precisa de profissionais da área de segurança bem capacitados, para que eles não sejam coniventes ou permissivos. E veja, não vou dizer aqui que isso é defeito de formação em si, mas é uma consequência de uma sociedade misógina, né? É preciso que as forças de segurança, os policiais, sejam bem treinados para compreender quais são os crimes sexuais. E, em segundo caso, é a minoria ainda das mulheres que denuncia porque desconhece o crime, né? Não sabe que o crime aconteceu, ou muitas vezes, quando fica sabendo, já nem consegue identificar esse agressor mais, nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Então, se a gente tinha esse dado, que em 2022 tinha 52 denúncias diárias, eu posso, sem sombra de dúvida, de errar para vocês, que nós temos mais do que o quádruplo de casos. Com certeza, muito mais que o quádruplo. Pois bem, a gente precisa entender, então, agora, para ficar bem claro, e a gente está aqui para isso, nosso objetivo é informar vocês, para vocês saberem direitinho o que é e o que fazer quando acontecer, quais são os elementos que configuram a prática criminosa de importunação sexual, né? Então, veja, a gente falou que era conduta libidinosa, e a gente às vezes tem uma ideia, isso é uma palavra assim, não é uma palavra do nosso cotidiano, né? A gente não fala, não é do nosso dia a dia o uso dessa expressão libidinosa. Libido é desejo, mas a gente precisa falar assim, olha, o que o direito acha que é? Essa conduta que tem por intenção satisfação sexual. Claro que o ato de se masturbar é ato libidinoso, o ato de se tocar é libidinoso. Muitas vezes, aquela expressão de um homem que fica devorando aquela mulher com os olhos é um ato libidinoso, porque veja, ele está se satisfazendo visualmente. Então, aquele visual, aquele homem que fica devorando aquela mulher com os olhos, ainda que ele não esteja nem a tocando, nem falando com ela, e nem se tocando, é ato libidinoso também, porque isso, gente, é uma forma dele de satisfazer um desejo dele, tá? Entenderam? Bom, então, isso é ato libidinoso. É quando esse homem, pode ser mulher, poderia, mas como a gente já falou, nós estamos nos baseando nos dados estatísticos do Fórum de Segurança Pública Brasileiro, que relatam casos de mulheres vítimas, né? Então, é quando esse homem tenta satisfazer algum desejo seu sem o consentimento dessa mulher, né? E é óbvio que isso vai constrangê-la. Veja, não importa, é que eu acho super importante fazer essa diferenciação, porque eu acho que ela é muito relevante. Não importa se eles se conhecem ou não, porque a gente vai ver, e eu vou dar para vocês já uns exemplos de notícias aqui, a prática de atos libidinosos entre pessoas que não se conhecem, muito comumente no transporte público. Né? É um lugar muito comum de se acontecer no transporte público, com locais públicos, né? Os shoppings e tudo mais. Então, aí, às vezes, a gente vai falar assim, bom, então sempre esse crime só acontece entre pessoas que não se conhecem. Não é verdade. Tá, gente? Para a prática do crime, não importa se essas pessoas se conhecem e se, inclusive, tem um relacionamento afetivo. Eu queria deixar muito claro para vocês aqui que ter um relacionamento afetivo com alguém não significa que eu possa utilizá-la sem o seu consentimento. Veja,
pode ser violência doméstica, como pode não ser. A violência doméstica tem componentes da Lei Maria da Penha que nós já conversamos com vocês. Nós já falamos sobre a Lei Maria da Penha. Eu posso ter uma situação aqui, por exemplo, de um casal de namorados, em que o namorado, ele sem o consentimento da namorada, use a imagem dela para se satisfazer sexualmente. Ele estará praticando importunação sexual, tá? Então, não é conhecer ou não conhecer a vítima que vai dizer se é o crime ou não. É a realização desse, né, a busca de realizar esse desejo e não ter o consentimento dessa pessoa, tá? Outra coisa que a gente precisa diferenciar para vocês aqui é porque, assim, a gente falou assim, então quer dizer, Flávia, assim, que a mulher está vendo que ele está fazendo isso, ela não está consentindo, e aí ela reage, né, dizendo para ou faz qualquer coisa. Não, veja, primeiro, pode não ter reagido, não importa, não muda nada. Segundo, ela pode nem ver. É muito comum, por exemplo, vamos imaginar que vamos pensar numa festa, vamos pensar um grupo de jovens que está numa festa, numa balada, né, uma baladinha, né, e com som alto, e todo mundo se movimentando, e às vezes muito cheio, né? Às vezes movimentando muito cheio, mesmo sem ver, sem nem olhar para a pessoa, você está assim, e volta de lado para cá. E às vezes nesse ambiente, esse homem comete esse ato, né? Então passa, por exemplo, a mão no corpo da mulher. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Ele está ali dançando, né? Se divertindo, ele vem e passa a mão no corpo dela, né? E ela só vai ficar sabendo disso porque depois, no dia seguinte, a amiga fala, menina, amiga, aquele cara que passou a mão no seu corpo, ela fala, como? O que aconteceu? Eu não vi nada disso. Que absurdo. E nesse momento, então, é quando o constrangimento, gente, ele pode acontecer posterior, quando tomamos ciência do fato. Então, o constrangimento pode não ser ao mesmo tempo em que aconteceu o fato. O constrangimento pode acontecer quando ela toma ciência de que foi vítima. Aí, o que ela deve fazer? A gente já falou aqui, né, do protocolo não é não, que tem que ter as filmagens, e as filmagens têm que ser disponíveis, a gente já conversou sobre isso, da lei que vigora agora, em especial para as casas noturnas. Então, ela vai pegar a filmagem, ela pode não ter a filmagem, mas relatar, quando for fazer o boletim de ocorrência, que existe essa filmagem, para que a polícia possa requerer a filmagem, então, tá bom? Então, perceberam? Então, pode acontecer uma importunação sexual sem que a mulher perceba na hora. Ou seja, o constrangimento vai surgir quando ela tomar ciência. Mas percebam que ela não consentiu, que ela nem viu, né? Mas isso não autoriza absolutamente ninguém a utilizar esse corpo dessa mulher para fins nenhum, né? Outro ponto que eu acho muito importante destacar com vocês aqui é que podem ser que eles estejam presenciais, como eu disse, o exemplo da festa, o exemplo do transporte público, mas pode ser que eles estejam virtuais, né? É muito comum hoje chamada de vídeo, né, FaceTime e outras formas de conversas online. Nesse caso, também é a mesma coisa. Se ele tenta satisfazer o seu desejo sem que ela consinta, também teremos o crime de importunação sexual. Então, você pode ter importunação sexual também sem a presença física, né? Aí você fala, Flávia, e se ele se utilizar de uma fotografia dela sem autorização? Eu poderia dizer? Poderia também. Né? A imagem, gente, veja que aqui a gente está dizendo, olha, eu vou repetir de novo quando ele fala assim, olha, praticar contra alguém. Aqui não está se dizendo que esse alguém precisa ser, naquele instante em que o crime é praticado, estar ali de corpo presente. Né? Se praticou contra usando a imagem dessa pessoa, você estará diante do crime de importunação sexual. O que vai importar é que não tenha o consentimento e que, por não ter o consentimento, causou um constrangimento quando essa mulher ficou sabendo do que aconteceu. Né? Ainda que quando ela ficar sabendo, gente, o crime já tenha ido há muito tempo, inclusive, tá bom? Bem, continuando, o que a gente deve fazer quando acontecem esses crimes? Então, olha, você precisa fazer, toda vez que a gente é vítima de um crime, e esse caso aqui não foge dessa regra, você precisa fazer o registro do boletim de ocorrência, que é feito nas delegacias especializadas da mulher, quando é mulher, obviamente, vítima do crime, ou em qualquer delegacia, ou quando as delegacias estão fechadas por não ser horário comercial, em qualquer posto da Polícia Militar, né? Aí você faz o boletim de ocorrência. Veja, existe uma diferença.
Você está dentro do ônibus e ele pratica esse ato contra você. Você pode pedir ao motorista de ônibus que feche a porta do ônibus e chame a polícia. Ele já vai sair preso dali, porque ele está em flagrante, quer dizer, ele foi pego cometendo o crime. Aí ele sai preso. Mas pode ser que aconteça o que eu falei agora há pouco, lembra? Você só ficou sabendo o que aconteceu porque a sua colega te deu notícia do fato no dia seguinte, né? Então, obviamente que não tem maneira. Então, você vai procurar a polícia para fazer esse boletim. Não tem problema se depois, não tem problema, tá? Então, você vai procurar, vai fazer o seu boletim de ocorrência, vai dar para a polícia. O que você tiver de prova, gente, é muito bom, porque ajuda a agilizar, vai ajudar a polícia a configurar a ocorrência do crime. Então, se você tiver print, se você tiver, souber pessoas que viram para serem testemunhas, a polícia ouvir também. Se você já tiver as filmagens, alguém filmou com celular, alguma coisa assim, já junta, tá bom? É sempre bom já juntar. Mas muitas vezes você não tem. Você chega, narra o crime e diz para a polícia onde pode estar as provas. Fala, olha, aconteceu na boate X, no horário Y. Aí a polícia vai requisitar para essa casa noturna, por exemplo, ou para o ônibus, que os ônibus também têm que ter câmera, né? As imagens. E de posse das imagens, eles vão comprovar a ocorrência do fato. É importante isso que eu estou aqui dizendo, porque eles são obrigados a fornecer essas filmagens para a autoridade policial. A autoridade policial, gente, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar as imagens, ou ela vai pegar outras testemunhas que viram também, porque às vezes no lugar não tinha câmera, não tinha nada, né? E vai tentar identificar quem foi esse homem, se você não sabia quem era, se você não tinha o nome da pessoa, não sabia quem era. Se você souber, você já disse, foi o fulano, meu colega de turma, mas às vezes você não sabe, foi num ônibus uma pessoa que você, né, não conhece. Então a polícia vai tentar identificar quem é essa pessoa. Identificada quem é essa pessoa, ela chama essa pessoa também para depor. Aqui eu queria fazer uma segunda observação, porque muitas vezes a mulher fala assim, eu tenho medo, Flávia, de denunciar e correr riscos, que a pessoa venha atrás de mim para se vingar. Então, veja, você pode já, obviamente, se houver elementos para você, por exemplo, uma pessoa perigosa, uma pessoa que você sabe que já cometeu outros crimes, ou que tem essa conduta, que até te ameaçou se você denunciasse, por exemplo, né? Você tem até um print dela lá dizendo que ia fazer alguma coisa com você, você requer para a autoridade policial que você precisa de uma medida de proteção, né? Então, obviamente, que isso vai ser requerido ao juiz, e o juiz vai dizer que essa pessoa não se aproxime de você por um número de metros. E caso ela venha se aproximar, ela vai ser presa. Você chama a polícia leva ela presa. Isso tem que ter elementos, né, gente? Porque, obviamente, nem sempre tem. Porque, de repente, como eu disse, lembra que eu falei? De repente, tem situação que você nem viu quem foi que fez isso. Então, né? Bom, e depois, Flávia, que a polícia verificou, tomou seu depoimento, ouviu testemunhas, pediu filmagem, ouviu o acusado, né? A autoridade policial, o delegado de polícia, levantou todos esses elementos, ele termina o inquérito policial e manda para um promotor de justiça ou uma promotora, que pode até querer conversar com você novamente, tá bom? Pode, porque às vezes ele não achou que o depoimento que está ali está claro para ele, não, porque quem vai resolver se pedir ao juiz, né, que comece o processo criminal é esse promotor. Então, pode ser sim que ele queira te ouvir, tá? Para poder clarear mais um pouquinho o caso. Bem, mas o promotor às vezes já se deu por satisfeito e ele então pede ao juiz, né, que comece uma ação penal contra esse homem que foi identificado e que praticou a importunação sexual contra você para depois ser fixada a pena e ele cumprir a pena. O juiz vai te chamar, ou a juíza vai te chamar para te ouvir de novo lá, né? Infelizmente isso acontece, gente. Bem, lá, o que acontece? Você tem direito a estar acompanhado por uma advogada ou advogado. Você tem direito a pedir ao juiz que você não faça o seu depoimento na frente dessa pessoa que está sendo acusada porque você se sente constrangida, porque você se sente com medo. Olha, o advogado do réu, gente, tem direito de estar presente, mas não o réu, porque ele pode causar a você um constrangimento para dizer a verdade ao juiz ou de causar medo. Como que o juiz quer a verdade ou a juíza, então você pode dizer isso a ele, ele então vai
né, tomar o seu depoimento sem essa presença desse réu, tá? Bem, vamos para a gente entender mais ainda, vamos ver alguns casos que eu acho importante, esses casos, para vocês entenderem mais ainda. Homem é preso por importunação sexual após ejacular em passageira dentro de ônibus em Salvador. Gente, vejam que essa notícia aqui, ó, olha, ela é, ali, ó, só para vocês, ela é de 2021, né? Essa notícia é de 2021, né? Um homem foi preso por crime de importunação sexual após ejacular nas roupas de uma mulher dentro de um ônibus em Salvador. O caso, aí tem o endereço, né? O lugar de onde o caso aconteceu. Vejam vocês que, olha, aconteceu então dentro do ônibus, né? Deixa eu continuar aqui rapidinho com vocês, só para vocês entenderem como é que foi. Olha, a vítima pediu ajuda aos rodoviários que acionaram a polícia militar. Os PMs levaram o suspeito para a central de flagrantes, onde ele foi autuado. Né? Na delegacia, as vítimas e as testemunhas prestaram depoimento, ele foi ouvido e segue detido. Era aqui que eu queria salientar para vocês. Vocês perceberam a grande importância de, na hora, você reagir? Essa mulher reagiu na hora. Quando ela reagiu na hora e pediu ajuda do pessoal que estava ali no espaço de ônibus, eles, né, obviamente, veja, não é autorizado nenhuma violência contra esse suposto agressor, tá, gente? Você não pode bater, nada disso, nem xingar, não. Mas deter para que ele não saia do lugar, apenas para que contê-lo, para que ele fique naquele lugar, até que a autoridade policial, até que a polícia militar chegue ali e então o leve preso. Vocês viram que ele foi preso e foi a moça, a vítima, e foram testemunhas que chegaram lá, fizeram o seu depoimento para o delegado e o delegado manteve preso em flagrante. Aí o delegado tem um prazo menor para terminar esse inquérito, rapidinho ele continua preso, para mandar ao juiz para que, caso realmente fique claro que ele cometeu o crime, ele sequer sai, né? Isso aqui é muito importante, tá bom? Veja, vamos. Então, vocês perceberam? Viram como é importante? É muito importante você pedir ajuda naquela hora, né? Você fazer alguma coisa, você sentiu que veja que passou a mão e você, sem que você autorizasse, ele se tocou, olhando para você, né? Você já na hora pede ajuda e é dever das pessoas que ali estão, e em especial o motorista do ônibus, que estiver dentro de um ônibus, fechar essas portas dos ônibus para que ele não saia e, obviamente, chamar o policial militar. E a polícia militar vai levá-lo preso e, obviamente, você vai junto para dar o seu depoimento. Se você se sentir intimidado, você não é obrigado a ir em carro de polícia nem nada disso, pelo amor de Deus. Mas fala, eu já estou indo, calma, vou esperar alguém chegar para ir comigo, porque é difícil às vezes você sair correndo e ir sem alguém junto com você. Então, é seu direito também dizer, olha, estou indo, mas vou esperar alguém chegar. Vamos ver uma outra notícia aqui para a gente continuar. Peraí. Olha, trouxe esse aqui para vocês de Minas. Esse aqui já é deste ano, tá, gente? 2024. Esse aqui é de abril de 2024. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, contou, o homem estava na poltrona do seu lado, passou a mão nas partes íntimas dela. Ele foi retirado do ônibus, na hora ele negou ter cometido o crime e depois ele assumiu. Isso aconteceu, né, num ônibus em Minas Gerais. Aquele um homem de 58 anos, foi preso por suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 30 anos dentro de um ônibus interestadual em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas Gerais. Esse aqui eu pus para vocês verem. E veja, esse aqui aconteceu, gente, num caminho interestadual. Eles estavam no ônibus, né, em Contagem, indo para uma outra cidade, e aí o que acontece? Ele passou a mão sem autorização dela. Foi a mesma coisa que eu falei agora. Então, não interessa se é um ônibus urbano dentro da cidade, se é um ônibus que está indo de uma cidade para outra. Se é um ônibus que está indo de uma cidade para outra, o que o motorista de ônibus vai fazer? Vai fechar também para que ele não saia e vai chamar a Polícia Rodoviária Federal, tá? Aí, perceberam então a diferença? Então, não tem problema. Você está no meio... Gente, a gente está no meio da estrada. É complexo, às vezes, se não tiver sinal. Aí, o ônibus vai manter as portas fechadas e vai com o ônibus até um posto da Polícia Rodoviária Federal. Porque você pode falar, Flávia, não tinha jeito do motorista chamar, porque se a gente estava no meio da estrada, não tinha nem sinal. Sem problemas. Ele mantém esse homem seguro ali dentro daquele ônibus, né? Sem se mexer, sem se, digamos assim, sem se evadir do lugar, sem sair do lugar, e vai com o ônibus até um
posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele é obrigado a fazer isso, sim. Ele não pode falar, vai desviar meu caminho, vou me atrasar, a companhia não quer. Não, é obrigação, gente, tá? É dever. Caso ele não faça isso, é a companhia quem vai responder por isso. Então, se ele não fizer isso, não mudou o trajeto, deixou o homem sair, aí você vai entrar contra a empresa de ônibus que vai te indenizar por este motivo. Né? Claro que a empresa de ônibus não pratica crime, a pessoa jurídica não pratica crime, mas ela vai ter que te indenizar. Então, é obrigação. O que a empresa vai fazer com o motorista não já é problema da empresa, não é nosso, né? Mas você, se dentro do ônibus ele não parou ou não levou essa pessoa até o posto da rodoviária, por isso que eu coloquei um aqui interestadual, você vai entrar na justiça contra essa empresa e vai ganhar, tá bom? Bom, seguindo aqui, eu vou para mais um caso para você. Olha, esse aqui, gente, é o seguinte, o policial penal é investigado por importunação sexual contra colega. A vítima disse que estava trocando de roupa quando percebeu que alguém estava observando pela fresta da janela e que se sentiu muito abalada com essa história. Olha só, no dia 17 de maio, ontem, né, um policial penal de Uberlândia, Minas Gerais, que está sob investigação de importunação sexual, foi acusado por uma colega de trabalho de observá-lo enquanto trocava de roupa por uma fresta do alojamento. Né? Veja, por que eu pus isso aqui? Vocês viram outro tipo de conduta? Ele estava observando, ele estava satisfazendo o desejo pelo olhar, né? Então, a lascívia dele, o desejo dele era satisfeito pelo olhar. Por que aqui não era assédio sexual? Porque não havia hierarquia entre eles. Eles eram colegas da mesma hierarquia. Então, não podia, não dava para configurar assédio. Então, configurou importunação sexual. Claro que é um policial penal, agrava a pena. Quer dizer, aquele que deveria, quando uma mulher é vítima, ajudá-la, é o que está praticando o crime. Mas é importante a gente entender que isso pode acontecer em qualquer ambiente. Mas o que eu quis destacar para vocês aqui é um outro tipo de conduta que aconteceu no ambiente de trabalho. Eram dois colegas de trabalho, né? E ele, aquele dia, não passou a mão nela, ele não ejaculou nela. A gente viu 3 casos, vocês viram? O primeiro caso ejaculou na mulher, o segundo caso passou a mão nela, e nesse terceiro que ele estava satisfazendo pelo olhar. Também é crime de importunação sexual, tá bom? Entenderam? E, obviamente, se é ambiente de trabalho, ele não é seu superior hierárquico, você vai ter importunação sexual. Você vai fazer a mesma coisa que eu disse aqui, tá bom, gente? Se ele estiver praticando o crime e poder ser pego em flagrante, é óbvio que é a mesma coisa, fecha a porta do local de trabalho e chama a polícia. Mas às vezes não, você vai ficar sabendo disso depois, não tem problema do mesmo jeito que eu falei, tá bom? Se a sua empresa não impede que ele saia do lugar, vai dar o mesmo problema que eu falei para a empresa de ônibus, tá? Bem, agora eu queria trazer para vocês uma notícia de hoje, quentinha, fresquíssima e fantástica, gente, que eu não podia deixar de passar sem ela. Vamos lá? Que tem a ver também com o que a gente está falando. Por unanimidade, o Tribunal, o STF, Supremo Tribunal Federal, acompanhou o entendimento da relatora, no caso a ministra Carmen Lúcia. É o caso, é um descumprimento que eu vou ler aqui certinho, depois eu vou explicando com calma para vocês, tá? O caso foi analisado numa ação de descumprimento de preceito constitucional, ajuizado pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros fixaram a tese de que é inconstitucional, portanto, é contra a Constituição brasileira, a prática de desqualificar a vítima, mulher, de violência durante a instrução do crime contra a dignidade sexual e também os demais crimes de violência contra a mulher, inclusive englobando os casos de violência doméstica e de violência política. O que é isso aqui? Essa decisão saiu hoje, essa decisão é uma das decisões mais importantes, é uma das decisões mais importantes que a gente tem no cenário jurídico brasileiro atual. Por quê? Porque o que o STF diz? Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque é muito comum a gente ver que quando uma mulher denuncia, por exemplo, uma importunação sexual, que durante a instrução, quer dizer, enquanto está ali o delegado apurando o crime, o promotor apurando o crime, o juiz apurando o crime, que eles façam um julgamento da vítima. Então, mas que roupa que você estava? Mas onde você estava? Você estava numa festa? Você estava lá se rebolando numa festa com uma micro saia? Então, você tem um julgamento da vítima, e esse julgamento da vítima faz com que não se continue a apurar o crime, se inocente esse homem. Então, o que o STF está dizendo agora, isso, gente, isso é uma conquista tão importante. Nossa, gente, quanto a gente sofreu para chegar nisso. Eu estou emocionada de dar tão feliz quando eu li essa decisão, que eu tenho que levar para o coletivo.
a partir de agora, nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum delegado, nenhum promotor pode utilizar na sua argumentação a conduta dessa mulher, seja a roupa que ela veste, seja o lugar onde ela estava, seja quantas pessoas com as quais ela já se relacionou, nada, nada, né? Então, só o fato em si, se ela consentiu ou não consentiu, se isso a constrangeu por não ter consentido. Isso é, sem a menor sombra de dúvida, a maior conquista dos últimos tempos para nós. Porque agora a gente vai ter um pingo de justiça, né? Porque sempre a gente, olha, era sempre essa uma grande diferença que a gente via com os demais crimes, por exemplo, um crime de furto, ninguém pergunta para a pessoa que foi furtada onde ela estava, por que ela deu mole com a bolsa, ninguém faz essa pergunta. Mas para as mulheres isso sempre era objeto de pergunta. Então isso está vedado. Eu vou continuar, porque tem uma observação aqui que eu acho super importante nessa decisão, falar para vocês, e como eu disse para vocês, nós estamos diante de uma das decisões mais importantes da atualidade jurídica brasileira. Olha só. Sem falar que o voto da Carmen Lúcia, ai, gente, esse voto dela é emocionante. Gente, é de chorar, belíssimo. Ela faz um levantamento da história das mulheres e de como as mulheres foram vítimas dessa misoginia da sociedade. Um voto, assim, digno de estudo, digno de tese, maravilhoso. Assim, ó, parabéns para Carmen Lúcia, tá? Na sessão dessa quinta, o ministro Flávio Dino sugeriu 2 mudanças que foram incorporadas ao que a ministra já havia decidido, né? A primeira diz respeito ao trecho do voto que prevê a nulidade do processo em que houver revitimização da mulher, né? Eu vou explicar isso para vocês, tá? É o seguinte, o que o Flávio Dino propôs e foi incorporado é que se houver essa tentativa, sabe, de ficar fazendo a primeira mulher repetir várias vezes a mesma coisa, né? Ficar julgando o comportamento da mulher, esse processo é nulo! E se o réu foi absolvido por esse motivo, né, este processo vai voltar a ser julgado, tá bom? Bem, continuando aqui, tá. Olha, aí ele diz o seguinte, o ministro também sugeriu que fala, no item que fala do dever do magistrado, que tem que atuar contra essa prática, que fosse alterada a redação de órgão julgador para julgador. Na verdade, o que o Flávio Dino está dizendo aqui é para ficar claro que é o problema do juiz. O juiz é obrigado, a partir dessa decisão, a tomar todas as providências para evitar que isso aconteça. Então, ele é assim, se um advogado conseguir começar a ofender a mulher, mandar esse advogado sair. O promotor mandar sair. É obrigado, né? Então, isso foi super importante, tá, gente? Tô empolgada, né? Mas eu tô empolgada mesmo, não tem como a gente não ficar. Bem, aí a gente teve, né? Eu vou passar o Zanin, que o Zanin não é importante, porque ele fala aqui, né? Aqui o Barroso diz, olha, ele sugeriu que se, além de ser dos crimes de violência contra a mulher, que fosse para todos os crimes de violência contra a mulher, né? O que aconteceu aqui? O que o Barroso falou? Barroso, olha, não só os crimes sexuais, quer dizer, não só importunação sexual, não só assédio, não só estupro, mas também, por exemplo, os crimes de violência doméstica, porque muitas vezes nos crimes de violência doméstica também, você tem a conduta da mulher julgada, né? Mas será? Mas você, sabe? Então, olha, gente, é um momento histórico. Nós estamos participando de um momento histórico. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente lutou, já faz uns 30 anos, né? Desde que eu trabalho com esse tema, que a gente tem lutado por isso. Mas eu não acreditava mais. Sabe assim, tem hora que a gente dá uma perdidinha da esperança? O judiciário nunca vai fazer isso. A gente vai continuar tendo esse judiciário que fica julgando as mulheres. E, de repente, hoje... Eu sabia dessa ação. Mas eu realmente... Sim, eu estou sendo muito franca com vocês aqui, porque vocês merecem minha verdade. Não na Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia a gente sempre soube das posturas dela, mas eu não... Preciso ser sincera. Não punha as minhas esperanças nos ministros, porque só temos Carmen Lúcia de mulher naquele STF hoje. A Carmen Lúcia sozinha não vai conseguir segurar essa, né? Mas foi unanimidade, né? Coisa maravilhosa. Então, a partir de agora, um fator que para nós sempre foi muito sério, sempre foi muito grave, que era a mulher ser julgada. E isso, gente, inibia as mulheres a denunciar, porque a mulher ficava com medo de denunciar. Ela falava, eu vou denunciar, chegar lá, vão vasculhar minha vida, né? Vou ter que ser Madre Teresa de Calcutá.
Ou seja, vão falar da minha roupa, vão falar onde eu estava, vão falar o que eu estava fazendo. Quer dizer, as mulheres tinham muito medo de fazer denúncia de crimes sexuais ou de violência doméstica, mas muito de crimes sexuais. Elas tinham medo de denunciar, em especial importunação sexual ofensiva, em especial meninas que iam para festas e que os homens aí aproveitavam para passar as mão nela, os meninos, os rapazes. Elas tinham muito medo de denunciar, porque eles falavam, vão perguntar se eu tinha bebido, vão perguntar que roupa que eu estava. Então, isso inibia a denúncia e dava impunidade a esses homens para continuar praticando. Então, a partir de agora, isso não vale mais. Isso não vale mais. Não importa nada disso. O que importa é o não consentimento da mulher. Isso é muito relevante. E eu quero dizer aqui, quero acentuar, que não está dito lá na decisão, mas evidentemente se aplicará os procedimentos administrativos, né? Os processos administrativos que apuram se um servidor público, um trabalhador, ou seja quem for, mas estou falando em especial de servidor público aqui, assediou uma mulher, né? Um professor assediou uma aluna, um chefe assediou uma funcionária, vai valer isso aqui também, tá? Então, não vai ser possível, dentro do procedimento administrativo, a avaliação da conduta da vítima. Nem quem está analisando, nem o advogado da outra parte, nem a outra parte, nem testemunhas, ninguém vai poder falar da conduta dela, seja a conduta dela naquele momento, por exemplo, a roupa que ela estava vestindo, o lugar onde ela estava, seja a conduta anterior dela, se ela expunha fotos, se ela se prostituía ou não, isso não vai poder ser usado. Olha, é maravilhoso, duas coisas maravilhosas, isso teria acontecido e eu estar hoje aqui com vocês para dar essa notícia tão poderosa, essa decisão tão histórica, essa conquista nossa, gente. Então, né? Salve a mulherada, salve Carmen Lúcia que fez uma sentença. Olha, eu queria muito, quem for da área do direito, que estiver aqui, mas quem não for, quem for historiador, leia a decisão. Vocês vão se emocionar como eu me emocionei, né? É belíssimo. E é um marco. E agora, o que eles também fizeram, o Fux, inclusive, falou sobre isso, que se mandasse de imediato para todos os presidentes de todos os tribunais de justiça dos estados, né, de cada estado, para que eles já dessem ciência aos seus juízes e para que eles estabelecessem um processo de capacitação dos juízes, porque é importante o juiz se capacitar. Óbvio, ele é fruto de uma sociedade também misógina, também machista, não dá para a gente entender que, de repente, esse juiz não saiba lidar tão bem com esse fator. Então, eles talvez precisem de capacitar. Então, para que os tribunais já se preparem, capacitem os seus juízes, né? Formem, capacitar aqui, não sei se a palavra está correta, mas sensibilizem, né? Vamos usar a palavra sensibilizar? Sensibilizem para eles entenderem o que é a revitimização que uma mulher sofre dentro de um processo. E como esse fato que eu disse aqui era um fator que inibia as mulheres de denunciar e fazia com que houvesse uma impunidade imensa nos crimes, em especial esses crimes, que é o caso da importunação sexual que nós falamos hoje, que é um crime, digamos assim, com uma pena menor. Por quê? Porque não há essa violência física, que nem a gente falou no caso do estupro, né? Então, ele é um crime que as mulheres, ainda mais como eu disse para vocês, meninas que estavam em festas, elas ficam muito preocupadas em denunciar e serem alvos de julgamento. Nossa, nosso prazo acabou, estourei aqui. Gente, com essa decisão maravilhosa, com essa notícia incrível, a gente termina muito bem. Um beijo no coração de vocês. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo